11h05. 11h05. Nós vamos no debate até meio-dia. Quem quiser se inscrever, crachá aqui na minha mesa. Tá? Crachá na minha mesa, que nós vamos começar o debate. 2 minutos para cada pessoa, no máximo. 2 minutos no máximo para cada pessoa. Colocando aqui certinho, um em cima da mesa. E sendo que eu tenho alguns outros avisos que considero importantes para o nosso dia, para darmos dinamismo aqui ao nosso dia. Então, as inscrições, ok? Estão encerradas as inscrições. Mais alguém aqui? Então, inscrições encerradas, tá bem? Nós vamos terminar meio-dia, porque 2 horas em ponto vamos retomar. Temos 2 conferências à tarde, uma às 14 e outra às 16. E vamos encerrar aqui às 18, porque 20 horas temos um show e a gente quer que todos possam participar do show. Então, meio-dia encerramos, 2 horas. A partir de 18h30 tem transporte para o centro de convenções, onde nós teremos o show a partir de 8 horas da noite, tá ok? Bem, vamos só um comentário rápido, pedindo aí a atenção de todos, sobre as 2 exposições. A primeira do Renato Meireles. É bom que a gente destaque um ponto que tem, na minha avaliação, diferenciado o PSB, que defende uma posição política mais avançada, de esquerda, socialismo democrático, que é a questão da eficiência e que é a questão da posição conservadora. Nós temos muitos partidos de esquerda conservadores, que não querem mudar nada, que não querem nenhuma mudança de nada. Nós temos procurado nos diferenciar, nós, direção, e nós, dirigentes e militância, temos procurado nos diferenciar nessa posição política. É lógico que estamos cercados de exemplos ruins, de projetos que se autodenominam de esquerda e que colaboraram negativamente na construção de uma fotografia negativa da esquerda levada a esse conceito de ineficiência. É só olhar o que acontece nos países vizinhos, que a gente sabe do que nós estamos falando. É só olhar o que aconteceu no Brasil em termos de posicionamento na administração pública, que a gente sabe que o fracasso do PT atinge a esquerda, porque ele era um partido referência nesse campo. Então nós estamos num momento de oportunidade, mas a oportunidade aparece também numa hora de dificuldade, em que a gente, mais do que nunca, temos que estar em sintonia com a população brasileira, para que nós nos apresentemos como uma força possível de representar essa demanda, né, que o Renato colocou aqui ao final, né, que a população deseja hoje em termos de políticas públicas eficientes. Então, PSB tem que ser um partido de esquerda, mas uma esquerda avançada, que não seja um partido conservador. Na hora que a gente discutia as reformas, o presidente Siqueira disse ontem aqui, nós somos favoráveis às reformas, não somos contra. Não é essa a reforma do Temer, que essa reforma do Temer concentra a riqueza, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje no nosso país, mas o PSB tem que ter as suas propostas de cada reforma dessa, para que a gente possa ir nos identificando com a população brasileira. Do outro lado, na hora que o César diz aqui, daquele partido que apresenta uma proposta, e que essa proposta represente um projeto nacional de desenvolvimento, nós estamos no esforço aqui no partido e na fundação, César, você já nos ajudou muito, a gente está tentando organizar uma proposta que possa iniciar
o debate das diretrizes e princípios de um projeto nacional estratégico de desenvolvimento. Nós não temos, depois desses 33 anos de redemocratização, nós não temos no Brasil ainda um projeto que possa representar este momento do Brasil. Eu falava ontem, mas ontem à noite tinha pouca gente aqui, às 9 horas da noite, 9h30 da noite, no final do debate, que nós temos um grande desafio, que está representado agora na 4ª Revolução Industrial, que é o desafio da inteligência artificial, que o deputado Inácio Amor tratou ontem aqui, e que eu tenho discutido com algumas pessoas. Se nós não temos um projeto nosso hoje, e nós estamos muito atrasados nesse projeto nacional, nós vamos ter uma situação mais grave ainda, com a robotização, com a inteligência artificial, que vai deixar diversos trabalhadores sem oportunidade, e que nós temos que ter proposta para a sociedade nessa nova fase que nós estamos entrando da 4ª Revolução Industrial. Então, assim, um projeto que possa, de fato, ser defendido pelo PSB, em sintonia com a demanda, acho que esse é um caminho que a gente tem que percorrer permanentemente em todas as instâncias do Partido Socialista Brasileiro. Então, as duas exposições caminharam nessa direção. O primeiro aqui é o Silvânio Medeiros, o segundo é o Messias Júnior, o terceiro é o Samuel Jorge Messias. Os três já podem ficar aqui, já podem fazer seus questionamentos. Silvânio é o primeiro. Silvânio, Messias e Samuel. Ah, Silvânio, olha para lá, Silvânio. Silvânio está com a caricatura de Carlos Siqueira. Ô, César, o que me estimulou vir aqui fazer uma pergunta foi o final da sua última fala, quando você sobe numa moto. E eu vivo essa realidade lá no Rio Grande do Norte, e lá a gente está tendo um problema muito mais crítico em relação ao crime organizado. É a disputa territorial, e a disputa territorial, inclusive, entre polícia e crime. Eu tenho uma militância de favela, de periferia, e por estar na base, por conhecer e estar trabalhando com camadas sociais extremamente vulneráveis, você passa a ter uma relação de intimidade. E vai conhecendo pessoas que são crianças, e essas crianças vão surgindo ali, conhecendo toda uma realidade de uma camada social, e futuramente, por falta de um amparo do próprio Estado, concluindo já, por falta de um amparo do próprio Estado, termina sendo marginalizada e sendo um profissional do crime. Aí veja bem, dito isso, minha situação como membro partidário de um partido e que faço um trabalho de base, eu, porventura, ensaiei a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Aí me ocorre a seguinte questão: uma certa facção, por saber disso, começa a querer me apoiar para uma candidatura a deputado federal, o que me leva a repensar, inclusive, a própria candidatura a deputado federal. Então, assim, a vulnerabilidade que a gente passa no Brasil é uma coisa, assim, incrivelmente absurda, que a gente nem sequer consegue trabalhar contra a própria realidade. E o caminho, ele é tenebroso. Você que conhece essa realidade, eu gostaria que você depois explanasse um pouco mais sobre que caminhos devemos tomar enfrentando esse problema. Silvânio, pode pegar seu crachá aqui, tá? Agora o Samuel, tá? Obrigado. Silvânio, só uma observação, Silvânio. Você caprichou muito com o presidente Siqueira, viu? Você podia ter feito ele do jeito que ele é, não tinha embelezado desse jeito, não. Samuel. Tudo bem. Obrigado, Jesus. Em nome do Carlos Siqueira, obrigado, Jesus. Jesus nos salve.
Samuel, do Espírito Santo. Bom dia a todas e a todas. A minha fala vai justamente de maneira que eu gostaria de ouvir uma explanação dos dois expositores, dentro de um contexto pensando a educação. Eu estou escrevendo uma dissertação de mestrado em cima da pedagogia da alternância, que tem como 4 pilares essenciais para a transformação de uma sociedade: a escola, a família, a sociedade e o próprio aluno como autor principal desse processo de transformação. E ao longo dessas pesquisas eu tenho percebido que a pedagogia da alternância existe a possibilidade dela ser replicada também num contexto urbano. Porque a educação, pelo fato de pensar, direcionar para fora, além dos muros da escola, nós precisamos apresentar a educação dentro de uma nova roupagem para a sociedade, para que a escola, de fato, possa ser um ambiente aprazível e atrativo para os estudantes. Porque hoje, a escola não é esse ambiente aprazível e atrativo para os estudantes, tornando assim uma instituição que reprime os discentes, bem como não existe nenhuma relação propriamente com a sociedade. O que é que nós observamos hoje? Em alguns eventos na faculdade, sou professor do ensino superior, a classe empresarial tem cobrado às instituições de ensino mão de obra qualificada. Porém, a classe empresarial quer pagar salário de estagiário a essa mão de obra qualificada. E essa mão de obra não consegue ser qualificada porque não tem uma condição financeira suficiente para bancar os seus estudos. Então, eu queria ouvir uma fala dos dois expositores depois, nessas duas perspectivas. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Samuel. Vai pegar seu crachá aqui. Messias Júnior, aqui. Antes do Messias, registrar aqui a presença já do Beto Albuquerque. Se quiser vir compor a mesa, Beto, nosso vice-presidente. A presença de Janete Capiberibe, nossa deputada federal. Camilo Capiberibe, nosso governador do Amapá, muito obrigado. Messias Júnior, Leonelli e senador Fausto Longo, são os próximos 3. Bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa aqui, a pessoa do nosso presidente Carlos Siqueira, Renato Casagrande e o nosso vice-presidente Beto Albuquerque, que os 3 bem me representam, eu acredito, representa a militância do Partido Socialista Brasileiro nesses 70 anos. Eu, como sempre disciplinado, vou tentar aqui usar os 2 minutos para que outros possam falar. Eu me identifiquei muito com a fala do Renato Meirelles. Sempre acompanho também, elogio a fala do César Benjamin, né, um grande pensador brasileiro, mas a fala do Renato me provocou muito, porque eu milito nessa transição dos movimentos tradicionais para os novos movimentos. Faço parte de uma organização não governamental chamada MAIS, Movimento de Apoio e Inclusão Social, que tem como princípio a defesa dos direitos humanos, certo? E a inclusão social, que são bandeiras caras ao nosso partido, ao PSB. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta ao Renato. Como é que nós, Renato, do Partido Socialista Brasileiro, um partido que os partidos têm uma organização tradicional, como é que ele pode conseguir dialogar com esses novos movimentos sociais, tipo os chamados coletivos, que não têm hierarquia, que desprezam burocratizações, etc. Como é que a gente pode dialogar? Ajude-nos a chegar a esses novos coletivos. É mais ou menos isso, tá? Muito obrigado e viva o Partido Socialista Brasileiro. Tudo bem, Messias. Pega seu crachá aqui, Messias. Leonelli com a palavra. E também o deputado Hugo Leal está aí com a gente. Muito obrigado, Hugo. Leonelli, o microfone está aí com a moça ali, ó. Olha, Renato, parabéns a vocês, a Carlinhos, a direção do partido e da fundação, porque raramente a gente consegue juntar 2 conferências tão complementares. E uma como que comprovando a outra. Tudo aquilo que o Renato colocou
é a prova do esgotamento do ciclo que Benjamin se referiu, e eu acho que retoma, César, quando você se refere a essa questão do projeto nacional, me parece que o último grande projeto nacional tenha sido desenvolvido por Getúlio Vargas, que iniciou realmente a industrialização, complementada depois pela fase de Juscelino, etc., mas que não se complementou. Ela foi meramente atualizada pelos governos militares e retomada claudicantemente pelos governos Lula e Dilma, pelos governos do PT. Era mais por Lula, pelo governo do PT, com a nossa participação, com tudo. Então, eu acho, o que eu queria, a hipótese que eu queria levantar aqui para nós estudarmos juntos e vermos a possibilidade disso realmente vir a se desenvolver, é que eu acho que o que está faltando ao Brasil é um projeto de revolução brasileira. Revolução brasileira no mesmo sentido que Caio Prado Júnior se referia, que ele dizia muito claramente, não revolução socialista, não importa se é socialista, se é democrática, se é burguesa, o que importa é que ela seja brasileira, com as características do Brasil. E o Brasil de hoje, naturalmente, está no mundo, ele não representa para o mundo esse novo mundo do conhecimento, mas ele está nesse mundo do conhecimento. Ou ele parte para se atualizar nisso, para se introduzir nessa nova era do conhecimento, da economia criativa, ou ele vai perder a terceira oportunidade. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Leonelli. Senador Fausto Longo. Obrigado, amigo. Bom, primeiro, parabéns pela realização desse belíssimo, dessas duas palestras, que, na verdade, realmente, como disse o Domingos Leonelli, são complementares e nos enriquecem muito em termos de informação. Como senador da República Italiana, representando a comunidade italiana que vive na América do Sul, eu sou obrigado a percorrer os países da América do Sul. E, com isso, eu sou obrigado a me inteirar daquilo que acontece na política desses países. E, como senador italiano, eu sou obrigado a acompanhar a política italiana. Mas não só, porque a Itália, sendo um país membro da União Europeia, nos obriga a acompanhar aquilo que acontece no Parlamento Europeu. O que eu queria dizer é o seguinte, que esses números que eu vejo aqui, e essa falta de encantamento do povo em relação aos partidos políticos, em relação ao governo, ela é comum em todos os países que eu passei, não é nem um pouco diferente. Se você perguntar para um italiano, se você perguntar para um peruano, um argentino, para um chileno, o que ele acha dos partidos políticos, o que ele acha da classe dirigente política, o que ele acha de governo, é exatamente a mesma coisa. A minha pergunta aos palestrantes é se não existe hoje, assim como se diz muito claramente na Itália, que existe um euroceticismo, se não existe um euroceticismo, um humano-ceticismo, em relação à humanidade está exatamente à busca de um novo percurso que foi vencido nesse processo de quebra das tecnologias de caráter mecânico para a tecnologia de caráter digital. Ou seja, a diminuição do mundo em relação à possibilidade de comunicação fez com que um instrumento chamado internet se transformasse no principal instrumento de democracia e que os partidos não foram capazes ainda de absorver e respeitar esse instrumento como um verdadeiro instrumento de disseminação das suas ideias, de seu comportamento. Só para registro, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, uma coisa que eu sinto de diferença entre alguns países e a política brasileira é a formação dos partidos. A gente percebe que os partidos na Itália, por exemplo, é o conjunto de pessoas que se reúnem que tem o mesmo sonho, o mesmo modelo de sociedade. E o programa desse partido é exatamente o percurso entre a realidade que nós vivemos e aquela realidade sonhada. E o plano estratégico do partido é uma construção, um projeto concreto de como essa transformação pode se dar com o envolvimento de quem. A outra coisa é essa visão que a sociedade tem de condomínio, e não
quando se fala de impostos, a sociedade que eu percebo na Itália, ela enxerga uma nação condomínio, que ela faz parte desse condomínio, e que o imposto é uma contribuição, e não é o Estado de um lado, o governo de um lado, o partido do outro, e a sociedade do lado de cá. A sociedade, o partido, o governo, o partido, faz parte da sociedade, representa a sociedade, está lá, por isso que eles são chamados, não é prefeito, é síndaco. Né? Então, o síndaco sabe que ele administra aquilo que não é dele e que deve ser da vontade popular. Eu acho que uma lição que fica para a gente daquilo que eu vi na Itália é que a gente deve começar essa transformação, até o câncer começa com um pontinho e se espalha. A gente deve fortalecer o partido, a unidade municipal do partido, porque no município o cidadão sente diretamente a presença da luta que interfere naquilo que é o bem-estar social e naquilo que é a eficiência do serviço público. Às vezes eu pergunto se a população quer eficiência no serviço público ou se hoje, nos processos eleitorais, elas acreditam na promessa da eficácia. Né? Como a gente está vendo aí, candidatos que propõem que é a solução de todos os problemas, como se nele que se concentrasse a decisão do futuro de um país. Obrigado, senador Fausto Longo. Também presente conosco aqui a senadora Lídice da Mata. E presente, obrigado Lídice, Mari Machado, vice-prefeita de Santana do Livramento. Muito obrigado, Mari. Jesus, coordenador do Movimento Popular. Valneide, coordenador da Negritude. Não sei se tem mais algum segmento presente aqui. Otávio, LGBT. Muito obrigado a vocês. Bem, agora nós ouvimos 5 pessoas, vamos ouvir agora os nossos expositores, tá bom? Podemos começar, Renato? Bom, vamos lá. Tentar ser curto para ter mais espaço para o debate. E acho que tem uma questão central que meio que permeou quase todas as falas aqui. Que é, ok, estamos ferrados, a classe política está completamente desconectada da população, e a população chamar alguém de político hoje virou xingamento. Ok, partimos disso. Só para a gente não ter ilusão aqui. Como mudar isso? Tem 3 ou 4 coisas que são caminho, apesar de não existir uma receita para esse processo de mudança. A primeira questão é ser diferente mesmo. Não adianta falar que vai ser diferente. Não adianta falar, não, porque agora nós vamos fazer uma nova política. E na prática ser a mesma coisa de sempre. A coerência vai ser cada vez mais importante no contato dos políticos com o cidadão no século XXI. Não vai ter mais espaço para não ter coerência. Acredito que para o PSB o desafio da coerência é o desafio, inclusive, desse momento. Com perdão da provocação, presidente. Nós estamos falando de como manter a coerência. A segunda questão é entender que, independente da nossa vontade, as pessoas irão e continuarão se organizando cada vez mais de forma horizontal e não mais vertical, como no passado. Não mais hierarquizada, como no passado. Entender essa lógica horizontal, que significa que as pessoas se organizam muito mais por causas e bandeiras específicas do que por uma coerência de pensamento, é fundamental para atrair pessoas. O que é muito difícil nos partidos tradicionais, por quê? Porque quando você traz o cara que, como você, pensa de determinada forma para a questão do LGBT, ou de determinada forma para a questão do trabalho, sobre a função do Estado, e para outra forma você pensa diferente do cara, o que você faz? Patrulha e expulsa. A lógica tem sido a do dissenso e não a lógica do consenso. E essa lógica do dissenso faz com que as pessoas não se sintam com voz nas organizações partidárias. Então, a segunda questão tem a ver com essa busca disso.
Terceiro, o que une? Qual é o ponto comum? O que é aquilo que no limite não vai abrir mão? E do ponto de vista mais filosófico, tem a ver com o entendimento sobre a função do Estado. E o que, de diversas formas diferentes, aparecem na pesquisa, é um Estado que ofereça igualdade de oportunidade. Só que isso tem que ser apresentado também de uma forma diferente. E tem que ser provocado para não ficar preso aos dogmas do século XX no diálogo com isso. E eu vou fazer só uma provocação, sei que vou tomar porrada, mas tudo bem. Existe um falso discurso de meritocracia versus igualdade. O falso discurso que muitas vezes polariza a esquerda versus a direita. Que coloca a esquerda como contrária ao mérito e que acaba fazendo com que a direita rotule a esquerda como quem concorda com os acomodados e as corporações. Toda vez que eu vou falar com o empresário, eu começo dizendo que eu defendo a meritocracia. Exatamente por defender a meritocracia de verdade, eu sei que numa corrida de 100 metros, por eu ser homem, por eu ser branco, por eu ser a terceira geração de universidade da família, eu largo na frente. E não tem mérito nenhum de quem ganha uma corrida de 100 metros se ele largou 50 metros na frente. Portanto, a questão da meritocracia só existe de verdade quando existe igualdade de oportunidades. E é legítimo e justo que cada um consiga chegar onde quiser chegar, partindo de igualdade de oportunidades. É para isso que serve o Estado. Perfeito? Mas não era por isso que eu achei que eu ia tomar porrada, não. Eu achei que eu ia tomar porrada pelo que eu vou dizer agora. Pois bem, por que não existe então meritocracia no serviço público? Se todos passaram em concurso e partem do mesmo patamar. Não é isso? E isso significa ter que se reinventar. Não ter medo do discurso da eficiência, não ter medo do discurso da gestão. A questão é a serviço do que está a eficiência e a serviço do que está a gestão, que tem que ser a serviço de promover igualdade de oportunidades para todos. Para terminar, que é o que fez o Eduardo, que é o que faz o Geraldo, que faz N exemplos disso. Mas a única coisa que eu queria terminar, para a gente ter mais tempo para o debate, é falar o seguinte, olha, nada disso vai fazer sentido, primeiro, se não juntar forma e conteúdo. Mas também se não tiver uma política clara de não ser sublegenda. Porque se for sublegenda, vai ser a sublegenda do bandido. Não existe falar que a estrutura partidária vai se reinventar, vai se organizar, vai trazer a grande maioria das pessoas para voltar a acreditar em modelos de organização, se não tiver uma postura de protagonismo no debate das soluções para que o Brasil consiga sair dessa situação que a gente está. Obrigado. Eu vou ser muito rápido também. Eu fiz recentemente uma opção bastante radical na minha vida ao aceitar dirigir a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro, né? Vocês podem imaginar a quantidade de porrada que eu levei e estou levando, né? Eu sou secretário de Educação de um prefeito que venceu a eleição contra um candidato de esquerda, que é meu amigo pessoal, muito amigo, por sinal, Marcelo Freixo. É um prefeito que é evangélico, integrante da Igreja Universal, que é entre as denominações evangélicas, talvez aquela que tem o maior estigma, né? E por quê? Porque eu um pouco cansei da nossa política. Eu cansei estou com 63 anos, cansei de uma política partidária, embora eu não sou filiado a nenhum partido já há muitos anos.
mas cansei de um ambiente de política partidária que está muito distante do nosso povo. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro é um polo privilegiado de observação da sociedade. Eu vou contar duas historinhas para vocês que ocorreram comigo. Eu vou muito às escolas, que ocorreram recentemente comigo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Numa escola, os professores fizeram uma roda, as crianças sentaram e eu estava observando. Era uma roda para discutir o medo. E lá pelas tantas o professor perguntou para cada criança: do que você tem mais medo? A primeira criança respondeu: do fim de semana. E o professor perguntou por quê? E ela disse: porque eu não tenho a merenda. Essa criança fica com fome no sábado e no domingo porque não tem a merenda. Isso, eu estava a 10 minutos do centro do Rio de Janeiro. Depois eu fui no Complexo da Maré, que fica na beira da Baía de Guanabara, e uma professora me contou que tinha um aluno que chega todos os dias atrasado. E todos os dias ela dá uma bronca nele. Até que um colega desse aluno disse assim: professora, não dá bronca no fulaninho não. Ele acorda muito cedo, mas ele só pode vir para a escola depois que ele pesca os peixes do almoço da família. Esse menino acorda de madrugada e só pode ir para a escola depois de pescar os peixes que a família vai comer no almoço. Essa é a realidade do nosso povo. E é dessa realidade que boa parte da esquerda se afastou. Tá certo? Eu tenho a prática de receber praticamente todas as demandas de audiência do corpo funcional da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que são mais ou menos 73 mil pessoas, 45 mil professores e funcionários. Nunca, em 7 meses, ninguém me pediu audiência para tratar de questões pedagógicas. Todas as audiências pedidas pelos professores e funcionários da Secretaria de Educação são para tratar de questões corporativas e funcionais. Vantagens, aumentos. Saiu o resultado consolidado da primeira avaliação do ano, que foi muito ruim. Ninguém se mobilizou. Ninguém se mobilizou. As crianças não estão aprendendo. Foi isso que essa primeira avaliação nos mostrou. Eu tive que demitir a subsecretaria de ensino inteira, porque simplesmente ela recebeu os resultados como naturalidade. Certo? E é uma secretaria de esquerda. Eu diria que 90% da secretaria vota na esquerda. Tá certo? Isso me dá muito a dimensão de como, nesse processo de repensamento e renovação do Brasil, tem que ser um processo de repensamento e renovação da esquerda brasileira. Tá certo? E eu, cansado um pouco de uma sensação de uma certa inutilidade do debate político, resolvi colocar a mão na massa, né, e trabalhar com esses 650 mil alunos que agora estão sob a minha responsabilidade. Né? Eu acho que está na hora, pessoal, da gente se despir dos dogmas, se despir da velha roupagem, se despir dos medos, tá certo? Eu estou forçando ao limite o sistema político do Rio de Janeiro. Forçando ao limite, eu tenho consciência disso. Porque a Secretaria de Educação é o maior orçamento da Prefeitura. 6 bilhões e 500 milhões. É a estrutura mais capilarizada do Estado. Que vai em cada lugar, está em todos os lugares. E eu estou testando os nervos do sistema político brasileiro para saber até onde ele aguenta uma Secretaria de Educação sem fisiologismo e sem corrupção. Não tem nenhuma indicação política na Secretaria, nenhuma. Eu trabalho exclusivamente com professores. Tá certo? Não tem nenhuma corrupção na Secretaria.
e os políticos estão ficando nervosos. Eu sempre achei que só devia chegar a posições de poder quem tivesse desapego ao poder. Porque quem chega ao poder e tem apego ao poder começa a fazer merda. Tá certo? E antes de entrar, eu fiz uma análise muito sincera do meu desapego ao poder. Tá certo? Eu estou dizendo isso como um testemunho pessoal de uma pessoa que tem uma longa trajetória na esquerda, mas eu quero dizer para vocês refletirem sobre isso. Eu sou amigo pessoal do Marcelo Freixo, candidato derrotado da esquerda à prefeitura. Se a esquerda tivesse vencido a eleição, a Secretaria de Educação, que é gigantesca, estaria completamente loteada entre diferentes grupos políticos. Eu sei disso porque eu conheço o PSOL. Não por corrupção, mas por cada tendência, quer uma gerência, falam muito em revolução e querem eleger vereador. Essa é a verdade. Enchem a boca de falar em socialismo, mas têm os seus candidatos a deputado e precisam controlar uma gerência, uma CRE, uma subsecretaria para articular suas campanhas. Pois bem, é um bispo evangélico da Igreja Universal que me entregou a Secretaria de Educação com absoluta autonomia e me deu condições de trabalho que a esquerda jamais me daria. Jamais me daria. Eu estou reformulando a estrutura da secretaria, estou remontando as equipes exclusivamente com base no critério de competência, de seriedade, de relação com a causa da educação pública. Exclusivamente. É um bispo da Igreja Universal que entregou a maior estrutura da prefeitura a um homem de esquerda, reconhecidamente de esquerda, né? Publicamente de esquerda, e não interfere nem 1 milímetro no meu trabalho. Né? Não sei até quando o sistema político do Rio de Janeiro aguenta, tá certo? Mas é isso. Então, pessoal, eu acho que a gente chega a um momento na vida que a gente não pode mais ser movido pelos medos, o que vão dizer de mim, né? Como é que eu agrado aqui, etc. A crise brasileira é grande demais, a gente tem que se colocar na linha de frente, tá certo? Nós não estamos lá lidando com essas crianças que tem que pescar o almoço do dia, não é? Mas o tráfico está, a milícia está, as igrejas estão, certo? Essas são as forças em ascensão, porque estão compartilhando a vida do povo. Ou a esquerda faz uma profunda autocrítica, ou a esquerda abre um processo de refundação, ou ela talvez esteja saindo da história, tá certo? Eu sou alvo de muitas críticas, né? Mas acho que estou sendo coerente com a minha história ao ter assumido o desafio da educação pública no Rio de Janeiro. E se tiver condições de permanecer, não tenho apego nenhum, acho que a médio prazo terei dado uma contribuição à respeitabilidade da esquerda muito maior de todos esses grupos supostamente mais radicais do que eu, tá certo? Que ficam renovando as práticas absolutamente sectárias e fisiológicas da esquerda. Eu tenho a impressão que hoje, no Rio de Janeiro, a experiência em curso na Secretaria Municipal de Educação é muito mais importante para a esquerda do que tudo que se diz, tudo que se discursa, do que tudo que se faz lá. Eu tô nesse movimento, por isso estou um pouco distante do debate político, né? Estou mergulhado, estou estudando pedagogia, né? E, enfim, e quero dizer a vocês que eu acho que esse meu movimento pessoal já é parte de uma proposta de refundação da esquerda. Se a gente não se refundar, se a gente não estabelecer uma relação profundamente amorosa com o Brasil, amorosa com o povo brasileiro, a esquerda brasileira pode ter perdido o bonde da história. Obrigado. Muito obrigado ao Renato Meirelles e ao César Benjamin. Agora vamos seguir as inscrições. Passamos a palavra agora com prazer ao deputado Isaltino Nascimento,
do PSB de Pernambuco. Na sequência, tem Juliano Paes e Geraldo Lopes de Rezende, do Distrito Federal, um do Rio Grande do Sul, outro do DF. Por favor, vão se posicionando, pedindo, encarecendo mais uma vez a objetividade para que nós possamos permitir que todos que se inscreveram possam, de fato, participar. Bom dia a todos e a todas. Queria parabenizar a Fundação, a direção do partido. Ontem a mesa foi belíssima, riquíssima, e hoje é um complemento do conteúdo. E na minha terra, Chico Sainz dizia, Renato, que é desorganizando quem vai organizar. A sua fala aqui foi brilhante, na verdade, desorganizando a nossa cabeça aqui para a gente organizar novas ideias e novos pensamentos. E uma pergunta para ti sobre essa questão da mídia, né? Porque assim, a gente sabe que o que as pessoas recebem como informação, elas estão passadas a partir de uma lógica, tanto dos grupos locais como dos grupos internacionais, que têm uma visão de impactar uma imagem. Então, uma parte da sociedade e das pessoas também absorvem e reproduzem aquilo que é passado com um interesse e uma intenção. Do ponto de vista das mídias sociais, qual é a tua avaliação do ponto de vista do que vai ter de influência na disputa política do próximo ano? Então, eu avalio que vai ter uma diferença, né, significativa das eleições do ano passado para as próximas de 2018. E a outra coisa em relação à questão da juventude. Eu sei que você está falando da horizontalidade, do trabalho da construção horizontal, mas todos nós aqui fomos cooptados, num bom sentido, há vários anos atrás, para estarmos aqui com a lógica de esquerda, né? E, naturalmente, um partido político, para ter sobrevida, ele vai precisar, né, motivar a juventude para estar nesse processo, senão ficaremos nós aqui até quando? Então, para que tenhamos, de fato, uma perspectiva de futuro, é necessário que tenhamos o jovem. Mesmo na horizontalidade, que você mencionou, o que é que esse jovem está pensando, né? Como o PSB trabalhar a juventude nesse desafio desse novo tempo aí de construção de visão diferenciada de cada um no seu espaço, no seu quadrado, quando somos, na verdade, iguais no universo coletivo. Para César, na verdade, assim, a afirmação política dos anos 80, eu concordo plenamente, somos nós, a maioria aqui, frutos desse processo, da Igreja Católica, sobretudo, né, das SEBs, enfim. E os anos 2000, eu acho que todos nós ocupamos o espaço de poder, saímos da afirmação para tentar trabalhar essa questão dos espaços de governo municipal, estadual e, mais recentemente, no governo federal. Então, até que ponto esse processo de cooptação dos movimentos sociais, que muitas vezes eram evitar se fazer greve, movimentos, reivindicar, lutar, porque nós éramos espaços de reivindicação, ao mesmo tempo estávamos dentro do poder, dentro dos públicos, e esse processo, eu acho que gerou uma dificuldade aí nessa construção. Qual o desafio para esse novo modelo que você está mencionando aí de um Estado, que eu acho que a proposta é importante, de propor um projeto nacional. A dúvida é como a gente separar isso de Bolsonaro, por exemplo, e alguns da direita estão propondo algo parecido, do verde e o amarelo, negando o vermelho, negando a esquerda. Enfim, acho que esse é uma dicotomia, um desafio grande. E uma outra questão nós somos diversos. Não é? Aqui nós temos, e ontem ficou provado aqui, né, na quebra de paradigma aqui do nosso companheiro que na Liga Socialista Brasileira, que veio aqui tocar uma música fora do script. Mas nós somos as forças subnacionais. Elas não estão apenas só no Congresso Nacional. Elas estão nos municípios, nós vimos isso ano passado, elas estão nos estados, e nós temos as corporações familiares, né, nos chamados, na minha região do Nordeste, os coronéis, e que tem famílias que se reproduzem no espaço de poder do parlamento também. Então, esse Estado Nacional é o desafiador para construir uma lógica de esquerda com um conceito de pessoas que estão no espaço de poder na mesma dimensão que sempre estiveram no século XIX, no século XX e agora no século XXI. Basta ver os filhos netos que estão hoje ocupando o espaço de poder. Então, como compatibilizar esse processo de uma nova concepção de projeto nacional de esquerda, né, nesse desafio de a gente combinar também essa questão da regionalização. Porque, do mesmo jeito que você mencionou, eu vou terminar, viu, presidente? Se façamos aqui, não é, num satélite observando uma órbita nacional, o mundo, se a gente pegar esse satélite e observar o Brasil, nós somos um Brasil diferenciado. O Norte tem menos espaço, o Nordeste tem menos espaço, o Centro-Oeste tem menos espaço, em detrimento do Sudeste, sobretudo, e do Sul. Então, como é que compatibiliza esse processo
de modo que o que a gente pensa enquanto esquerda não seja apenas aquilo de dimensão diminuta para uns espaços que sempre tiveram oportunidade de definição ação, seja algo coletivo que empolgue, que possa construir, trazer as pessoas a esse processo. Desafio é esse projeto de esquerda para superar a lógica do PT que está deixando agora. Como é que o PSB entra nesse processo para trazer essa ação de agora, não para médio prazo, mas no curto prazo. É isso. Obrigado. Tudo bom, deputado? O senador Fausto Longo está se despedindo. O senador Fausto está se despedindo e tem que retornar a São Paulo. Teve com a gente ontem. Hoje, obrigado. Dá um tchau para a turma aí. Tchau, né? Eu espero todo mundo lá em Roma, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, olha, o nosso gabinete em Roma é um gabinete do Partido Socialista Brasileiro. Eu estou usando temporariamente, mas é do coração aqui do Partido Socialista Brasileiro. Use e abuse. Vamos fazer um congresso do Partido Socialista Brasileiro lá na Itália. Se todos não puderem ir, eu represento e vou lá a Roma vir visitar. Não, mas já que o Papa Francisco é o maior, é a alternativa que existe para transformar, então a gente vai levar para o Vaticano, né? Cadê a caricatura que o Fausto fez? Tá aí? Colocou ou não? Colocou no telão ou não? Tá aqui. Ele é um artista, um profissional. Ele fez aqui uma... Chegou... Tá ali, ó. Que venham mais 70 anos de desafios, com certeza serão vencidos. Fez ali uma pomba com diversos corações saindo de dentro de um socialista, né? Muito obrigado. Obrigado tudo de bom. Muito bom. Quem é agora, Siqueira? Geralda? Juliano e depois Geraldo. Juliano e depois Geraldo. Já estou aqui. Pode ir, Geraldo, você primeiro. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na presença do nosso presidente do partido, Carlos Siqueira, nosso presidente da Fundação João Mangabeira, Casagrande, o nosso futuro presidente do Brasil, Beto Albuquerque. Estamos nessa luta com você. Tudo bem, Beto. Aos palestrantes, né, o César Benjamin e o senhor Renato, que infelizmente eu não assisti a palestra do Renato, porque eu estava numa reunião de trabalho, mas assisti a palestra do César, que eu gosto muito, sempre acompanho na Fundação. E eu vou falar aqui do ponto de vista de uma mulher política, né? Cobrar do partido, que nós estamos comemorando os 70 anos do partido, mas o partido ainda não cumpre a lei das cotas das mulheres, que é de 97. Tá? Nós estamos com uma tese sendo aprovada por unanimidade nos nossos congressos aqui das zonais, que nós queremos paridade. Mas enquanto ela não chega, porque não está na lei, nós queremos 30% de mulheres como delegadas, como participantes da executiva do partido, porque não temos, gente, é uma vergonha. O nosso partido tem 6 mulheres, tá? Eu já conversei isso com o nosso presidente, né? Ele sabe, nós precisamos reformular o nosso estatuto, mas enquanto isso não acontece, nós pedimos aos companheiros que dê passagem para as mulheres. Nós podemos ajudar a mudar o Brasil. Eu, como educadora, e como educadora popular também, pesquisadora na área de educação, eu concordo com o César, com o outro companheiro que falou sobre a questão da educação. Nós temos chance de mudar esse país, começando pela aliança entre educação, entre cultura, entre pesquisa, ciência, tecnologia, inovação e, principalmente, colocando as mulheres no poder. Tá? Tem aqui a nossa Márcia Hollenberg, que é um exemplo de uma mulher importante no governo de Brasília. Temos a nossa senadora Lídice da Mata, que é um exemplo, que enfrenta este governo, enfrenta aquele Senado
temos N mulheres importantes, e hoje nós temos aqui muitas mulheres. Eu agradeço a Dora Pires, que trouxe as mulheres para participar desse evento, entendeu? E para o nosso conselho, a reunião do conselho que será amanhã. Então, aos nossos companheiros da Executiva Nacional do PSB, pedimos passagem para as mulheres. Tudo bem, Geralda? Deixa o microfone com a moça ali. Pega seu crachá, Geralda. Tá aqui, ó. E agora o Juliano. Quero dar um bom dia às companheiras, companheiros, saudar a mesa. E fiquei muito honrado de poder ouvir aqui as falas do César e do Renato. E principalmente nesse momento que o nosso partido comemora os seus 70 anos. E eu tenho orgulho de ser o meu primeiro e único partido e militar aqui há 22 anos, presidente Carlinhos. Ser fã de figuras como o senhor, o senador Renato. A Geralda me deixou na obrigação de referendar lá do Rio Grande que queremos Beto presidente da República e queremos ele sempre no centro das decisões porque nos representa. Mas eu queria aqui muito refletir o que tem sido preocupação nossa no cotidiano e que bem os nossos palestrantes trouxeram. A questão de que maneira nós estamos fazendo com que o Estado possa ser eficiente e a preocupação que temos quando ele não o é. E ouvir a fala aqui do secretário da Educação do Rio, né, com esse testemunho trágico, né, de não poder entrar nos lugares onde o Estado não foi eficiente. Porque quando o Estado é ineficiente, alguém é no lugar dele. Nem sempre para atender o bem comum. E a minha preocupação, e hoje ocupo a função de secretário de governança lá junto ao prefeito Mickey Breyer, prefeito socialista, ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, hoje prefeito do município de Cachoeirinha. E temos enfrentado muitas dificuldades, porque muitos dos temas que muitos parceiros de esquerda dizem que são bandeiras da esquerda, serviram para que alguns grupos se apropriassem do poder público e utilizassem as ferramentas tão somente a seus interesses, deixando a sociedade como um todo em segundo plano. E a nossa grande preocupação é de que maneira conseguimos fazer com que estes grupos que se percebem ou que se pensam donos da esfera pública possam perder um pouco de poder para fazermos o empoderamento das pessoas mais humildes, das pessoas mais simples, e que aqui me recordo sempre da figura do presidente Eduardo, que dizia que são essas as que precisam do Estado. As demais se utilizam dele para os seus interesses. Portanto, eu queria muito que a gente pudesse, e agradecer, presidente Carlinhos, por esta oportunidade, por este laboratório, que é este seminário, porque de fato isso é o que nos faz falta no cotidiano de luta, porque nós não construímos um partido para ter discurso de oposição, nós estamos construindo um partido para governar os municípios, governar os estados e governar o país. E os nossos dirigentes, os nossos militantes precisam de espaços como esse para formular a ação cotidiana e permitir, portanto, que tenhamos no PSB, hoje com 70 anos, uma ferramenta a serviço de um modelo de sociedade. Porque as nossas disputas não podem ser pelo poder interno. Isso, de fato, tem me incomodado muitas vezes, quando no Estado, nos municípios, e inclusive na esfera nacional, nós travamos disputas internas como se aqui valesse alguma coisa. A disputa que precisamos fazer é o modelo de sociedade que nós desejamos, que tenha como base o socialismo, a liberdade e os ensinamentos dos nossos grandes líderes, Miguel Arraes, Eduardo Campos, Jamil Haddad e outros que tanto nos inspiram. Então, muito obrigado, e era isso que eu queria partilhar e pedir à mesa. Obrigado. Obrigado, Juliano, aqui seu crachá. Valeu sua contribuição. Gabriel. Bispo está inscrito? Tá? Mas é o próximo. Gabriel e depois Bispo. Bispo é ele.
Não, bispo, aqui não tem preferência não, pode ir. Só lá na nossa igreja. Bom dia a todas e a todos. Queria tem que ser mais cardeal, uma vez parabenizar nosso partido por estar fazendo um debate, eu acho que de grande monta, debate que surge em mim muitas contradições, né, como militante socialista, e queria trazer aqui uma reflexão e fazer uma provocação. A gente tem vivido ao longo dessa história, né, dessa quadra que a humanidade vive, o capitalismo ele tem gerado nas pessoas um individualismo exacerbado. Isso tem esvaziado o espaço de debate público. Quando as pessoas vão para o debate público, geralmente é sobre o olhar da individualidade delas. É como eu posso me dar bem, como eu posso ter alguma coisa com aquilo, ter algum lucro, oferir alguma coisa para minha satisfação pessoal. Dito isso, se isso é verdade, e está provado um pouco nas pesquisas que foram colocadas, apenas 31% das pessoas se dignam a reclamar de alguma forma. Apenas 4% encontram nos partidos, que é um ambiente da política, e a política por si só, ela é um ambiente coletivo, ou seja, você debate um modelo coletivo de sociedade. Como é que a gente, como partido político, que traz, né, no seu cerne o socialismo, que por si só é o debate de uma sociedade, de um ambiente coletivo, como é que a gente consegue, então, fazer essa linguagem chegar à população que se encontra extremamente individualizada, pela própria construção do modelo capitalista de produção? Então, eu estou trazendo de uma maneira mais filosófica, porque isso, de certa forma, me incomoda muito como militante, que a gente vê que os espaços de debate público, né, de debate coletivo, eles têm se esvaziado. E as pessoas têm buscado cada vez mais espaços para o debate individual, para o debate personalista, pessoal. Então, como é que a gente, como socialistas, como partido político, como aqueles que se propõem, né, construir uma relação de poder entre quem governa e quem é governado, como é que a gente trabalha isso dentro desse processo da pós-modernidade, que eu acho que esse é o grande desafio da política, não só aqui no Brasil, como disse até o senador, em todo o planeta, é a relação da política com o individualismo, com esse niilismo que o próprio capitalismo produz. Seria basicamente essas minhas palavras. Muito obrigado. Gabriel, nosso chefe lá do Acre. Bispo. Bem, gente, nós vamos ouvir todas as pessoas inscritas, o Bispo, Maria de Jesus, a Karina e Valdemar. Aí vamos ouvir, depois a gente vai ouvir a palavra final aqui dos nossos... Vem cá, Lídia, você quer se inscrever? Lídia, o plenário vai dar autorização para a gente se inscrever, não vai? É claro. Então tá bom, então a Lídia está autorizada a se inscrever. Tá? Beto, o plenário não vai dar autorização para o Beto se inscrever. Então... Bom, gente, Carlos e Cezinha, eu estou assim meio assustado, porque, na verdade, eu estou como aquela pessoa que está assistindo um filme de terror e que espera que tenha um final feliz. E o final é mais trágico do que o começo e a gente fica puto pra caramba, entendeu? Porque nessa crise de perspectivas que foi levantada pelo nosso companheiro, e a gente vendo o que está acontecendo, que tudo isso, todo o problema, a raiz disso está exatamente na educação. Tudo na educação. Desde o começo, desde os séculos passados, porque se a gente tivesse se preparado, a gente não estava na situação que está hoje. Então, a raiz de tudo é a educação. E aí a gente vê que os nossos mestres, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores das universidades, que são os mestres da ciência e tecnologia, estão abandonando as nossas universidades no Brasil, indo para fora, porque não tem investimento, não tem manutenção dos instrumentos que eles usam,
né? E a gente viu outro dia aí, depoimentos aí, que coisa triste, quer dizer, nós estamos perdendo os nossos grandes mestres da ciência e tecnologia. E o que compromete ainda mais disso tudo que vocês colocaram, o nosso futuro. Então, quer dizer, a gente fica um pouco assustado com isso. Nós somos um país, nós não somos um país, como vocês colocaram, de ponta na ciência e tecnologia. Nós somos meros fornecedores, né? A gente é mero fornecedor de grãos, de minério de ferro, que depois a gente vai comprar o que eles trabalharem esse minério, mas nós só exportamos o bruto. Quer dizer, nós não somos um país de ponta. E aí a gente vê o seguinte, César, você esteve falando agora há pouco da dificuldade, do problema que você estava sentindo na Secretaria de Educação, pelo fato de ser uma pessoa notadamente de esquerda e estar lá servindo a um pastor, se bem que já era para você estar um pouquinho calejado, porque você se lembra que quando nós fomos para o governo do Saturnino Braga, a pressão foi a mesma, porque naquela época o partido que a gente pertencia não aceitava parceria com ninguém, nem coligação com ninguém. Quer dizer, isso já caleja um pouco. Mas aí eu estou falando isso porque lá na década de 80, nós tínhamos um movimento social organizado muito forte. Mesmo que o resultado disso fosse apenas o da resolução dos problemas imediatos, sem trabalhar a educação daquele movimento, mas mesmo assim, nós criamos grandes lideranças, porque tínhamos instituições fortes, como a FAMERG, como a FAFERJ, que eu nem sei mais, pela falta de contato, se continua. Mas em Belo Horizonte nós tínhamos uma instituição extremamente forte, que é a Federação das Associações de Moradores, a FAMOB, e que nem existe mais. Porque um dos culpados disso foi a própria esquerda, ao empregar as principais lideranças desse movimento e acabar com o movimento. Entendeu? Então, eu queria que você falasse para nós aí, diante disso, diante dessa fuga que está acontecendo dos nossos grandes mestres, dessa crise que tem um fundo, principalmente de educação, qual a perspectiva que a gente pode ter e onde é que nós vamos encontrar a solução para a resolução desses problemas? Obrigado, bispo. Gente, bispo, seu crachá está aqui. Olha, nós vamos pedir o Beto Albuquerque para coordenar a mesa, porque eu e Carlos Siqueira temos um compromisso com o deputado Inácio, que está aqui, daqui a pouquinho vai viajar. Então o Beto vai coordenar, nós vamos nos ausentar um pouco, tá certo? Mas lembrando que aqui vai terminar 12:30, era meio-dia, vamos atrasar meia hora, mas 2 horas de novo aqui. Quem vai coordenar a conferência das 2 horas vai ser Beto Albuquerque. Então, em 2 horas vai estar aqui para dar início a essa conferência. Então, Beto, podia assumir aqui para nós, por favor? Eu não entendi. Você, Karina, só se a Maria de Jesus abrir mão para você falar primeiro. Então, Karina, nós vamos ouvir você falar e depois a Jesus fala. Obrigado, Jesus.